Luz do reino, a boa nova Jesus Cristo anunciava, e as dores do seu povo com poder Jesus curava. Aleluia. Olá, irmãos, nos encontramos esta vez para celebrarmos o terceiro domingo desse tempo comum. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo de 12 a 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e de Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estava lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus diz a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estava na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas um momento desse encontro nosso, e hoje Jesus está em Cafarnaum e também anda à beira do mar. Então, mais motivo de nos abrirmos a essa palavra e meditar no nosso coração. Padre, a prisão de João fez que Jesus fosse para a região ou território de Zabulon e Neftali, em Cafarnaum, caminho do mar, Galiléia dos pagãos. Tudo isso significa o quê? Primeiro, que Jesus, humanamente, se sentiu também ameaçado pela prisão de João. Então ele vai se afastando. E como ele vai dizer muitas vezes no Evangelho, se o persegue numa cidade, fuja para outra, e lá vão evangelizar. Jesus vai se afastando naquela região e vai no território aonde que era considerado como terra dos pagãos, como vai dizer a profecia de Isaías. Mas mesmo nesse deslocamento, como certa fuga, se torna uma missão para evangelizar aquele povo que estava nas trevas aqui dos pecados, que não conhecia a palavra, não conhecia o Deus verdadeiro. Então, é uma maneira que Deus também encontrou para que Jesus pudesse ir naquela região e cumprindo aquela profecia de Isaías. Foi numa região divisa, onde mais de um lado são judeus, do outro lado pagãos. E os pagãos também vão ter acesso à palavra. E ele vai dizer: convertei-vos, o reino de Deus está próximo de vós. Então, é um sentido importante de que para nós, se encontramos dificuldade, vamos sair. E para onde nós formos, Deus nos quer ali, porque ali nós temos uma missão também a cumprir. Padre,
Jesus começou a pregar sobre a conversão. Mas conversão não era um tema de João Batista? É verdade. João Batista estava dizendo: convertei-vos, para que o Messias que estava vindo, que ele vos encontre já preparado. Então, preparar o caminho do Senhor para que o Messias chegue e que vocês pudessem acolhê-lo na realidade, na tranquilidade e em paz. E Jesus volta ao mesmo tema, mas agora não só para a vinda do Messias, mas preparar para o reino dos céus. Então, sempre, constantemente, nós temos que nos convertermos para um bem maior. Tanto Jesus que vem, encontro com Jesus, mas também encontro definitivo, aonde nós viveremos numa pureza, aonde não vai existir mais aquele escuridão do pecado ou as trevas. João pregou, Jesus continua na mesma linha, são os objetivos. Jesus entrou na sua vida, entrou, você está purificado, agora se purifica mais para que você conviva eternamente na presença de Deus. Então, é o tema de João, mas também um tema contínuo, permanente para a nossa vida de cristão e de todo ser humano que quer um dia ver a face de Deus. João e Tiago deixam o pai, a barca, as redes e seguem Jesus imediatamente. O chamado de Deus é diferente daquele tempo para os tempos atuais, padre? Não. Jesus chamou naquele tempo, mas também Deus chamou antes os profetas. E hoje Ele continua nos chamando. Deus continua chamando da mesma maneira, e a nossa resposta deveria ser sempre do mesmo jeito, uma prontidão. Nós ouvimos tanto para Simão Pedro e André, seu irmão, imediatamente deixaram as redes e seguiram Jesus. O João e Tiago também imediatamente deixaram a barca, o pai, as redes. A nossa vida, nós estamos muito apegados às coisas e às pessoas. Nós queremos questionar muito. O Evangelho está nos mostrando o desapego. Tanto Simão Pedro e seu irmão André, tanto Tiago e seu irmão João, tem esse espírito de desapego. Deus chamou, sentiram o chamado de Deus, desapegaram e imediatamente seguiram Jesus. Nós hoje temos dificuldade, mas o chamado continua sendo o mesmo, da mesma forma. Agora, a nossa maneira de responder ao chamado, que difere de um para com o outro, dependendo de que é mais importante para nós. Mas a palavra de Deus, o próprio Deus tem que ser a importância maior que temos que ter na nossa vida. Eu acho que já foi até respondida a pergunta que eu ia fazer, que era em relação a Pedro e André, que foram convidados por Jesus, e automaticamente eles saíram sem fazer nenhum obstáculo ao convite, né? E a gente não vê isso muito natural nos tempos de hoje, né? Hoje é verdade, nós vemos hoje as pessoas, chamam a pessoa para um compromisso na vida da igreja, a pessoa já pergunta quanto tempo vai durar o serviço, vai ter reunião, vai ter de quanto e quanto tempo, o final de semana também vai ter reunião. Então, as pessoas não têm disponibilidade, não têm despojamento. Então, o exemplo de Tiago, e não é fácil também sair e deixar o pai, a mãe, os irmãos. Olha que Tiago e João deixaram o pai, não em casa, dentro de uma barca. Então, ainda é muito difícil para nós hoje. As pessoas vão dizer: mas quem que vai cuidar de tal, quem que vai cuidar disso? Nós vamos aprender, precisamos aprender com o Evangelho esse desapego, porque é onde nós vamos encontrar alegria, acolhida, mas também alguma dificuldade, mas é preciso sair, isso é mais importante. Deus que nos dê essa luz, essa disponibilidade no seu segmento,
que surjam mais vocações e Deus continue chamando para o seu serviço. Ele, Deus que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.